No meu aniversário, minha nora me deu um tapa na cara e quebrou todos os meus presentes enquanto a família ria. Então meu esposo tirou a aliança de casamento e fez o que ninguém tinha coragem. Quando minha nora viu ela, ficou paralisada. Meu nome é Amália Ferraz, tenho 70 anos e nunca imaginei que um dia eu começaria uma história com tamanha vergonha, tamanha humilhação e tamanha covardia envolvendo a minha própria família. A gente envelhece achando que os perigos vêm de longe, das ruas escuras, de desconhecidos, mas na verdade, muitas vezes, o mal mora dentro da nossa própria casa, sentado à mesa, comendo do nosso pão e sorrindo falsamente para nós. Eu aprendi isso da pior maneira, e foi justamente no dia do meu aniversário que essa lição me foi rasgada na pele. Acordei naquela manhã com um pequeno entusiasmo que há anos eu não sentia. Não era pela festa, nunca fiz questão de celebrações grandiosas, mas porque, por algum motivo, imaginei que aquele dia seria leve, seria bonito. Meu marido, Augusto, tinha preparado um café simples, mas amoroso, uma bandeja com pão, frutas, aquele café forte que eu sempre preferi, e uma rosa colhida do nosso jardim. "Feliz aniversário, minha velha bonita", ele disse, me dando um beijo na testa. Sorri. Que Deus me perdoe, mas naquele instante eu esqueci de todos os problemas, de todas as tensões que vinha sentindo nos últimos meses, especialmente vindas de Laura, minha nora. Laura. Quando ela entrou na família, achei que fosse um presente, jovem, educada, bonita, sempre com aquele sorriso discreto, doce. Mais cedo percebi que era só fachada. Ela tinha o tipo de olhar que não brilha, o tipo de sorriso que não alcança os olhos, e pior, tinha inveja de tudo, de todos, mas principalmente de mim. Eu não queria acreditar, é claro. A gente sempre tenta justificar o injustificável para manter a paz. Naquele dia, porém, ela mostraria a verdadeira face. A festa estava marcada para as 5 da tarde, na sala da minha casa. Coisa simples, meia dúzia de parentes, alguns vizinhos antigos. Eu mesma havia preparado quase tudo, não queria dar trabalho para ninguém. Aos 70, a gente aprende que pequenos rituais são mais para a alma do que para os olhos dos outros. Quando o relógio marcou 4h30, meus filhos chegaram. Marcelo, sempre atrasado, e Bianca, a mais carinhosa. Trouxeram presentes, abraços, sorrisos. E então, 15 minutos antes da festa começar, Laura chegou. Eu já soube que algo estava errado pelo barulho das passadas dela, firmes demais, rápidas demais. Ela entrou pela porta como um vento frio. "Boa tarde, sogra", disse com um sorriso congelado. "Boa tarde, Laura. Quer ajuda com a sobremesa que trouxe?" Ela levantou uma sobrancelha. "Claro, se a senhora conseguir não derrubar nada hoje." Senti a primeira facada do dia, mas me calei. A maturidade, às vezes, é confundida com fraqueza. Mas continuei respirando fundo, mantendo a elegância. Augusto, ao notar meu silêncio, aproximou-se devagar, tocando minha mão, mas sem dizer nada. Ele também sentia o clima pesado, mas sempre acreditava que as coisas iam melhorar. Ele tinha o coração mais paciente do mundo. Às 5h10, já estávamos todos reunidos. Cantaram parabéns, me abraçaram. E por alguns minutos, eu realmente acreditei que seria um aniversário tranquilo. Então veio o momento dos presentes. Era para ser bonito, era para ser leve. Recebi primeiro os presentes dos vizinhos, um cachecol feito à mão, um livro de poesias. Senti o coração aquecer. Depois, os presentes dos meus filhos. Bianca me deu um lenço azul, bordado por ela mesma. Marcelo me deu uma música. Sim, uma música. Ele havia gravado um vídeo cantando para mim. Eu chorei. A sala inteira sorriu. E então, Laura se levantou, com um embrulho pequeno nas mãos. Minha espinha gelou. Ela veio caminhando devagar, com um olhar duro, de quem vai entregar um presente, mas espera que todos vejam outra coisa. "Aqui, sogra", ela disse. "Comprei isso porque me disseram que combina com mulheres da sua idade." Houve risos espalhados pela sala. Risos tortos, risos maldosos. Tentei ignorar. Peguei o pacote, abri devagar. Era um espelho quebrado. Todos prenderam a respiração. Laura sorriu. "É um presente simbólico, sabe? Já que a senhora vive querendo parecer mais jovem, pensei que um espelho quebrado seria perfeito.
Assim a senhora vê a realidade distorcida do mesmo jeito que ela é. As pessoas começaram a rir. Rir. No meu aniversário, na minha casa, meu rosto queimou de vergonha. Laura, disse Augusto sério, isso não tem graça. Ah, claro que tem, ela rebateu rindo alto. A sogra precisa aprender a se colocar no lugar dela. E foi então que algo aconteceu. Eu fiquei em silêncio, respirei fundo. Ia devolver o espelho para ela. Ia pedir que parasse. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Laura ergueu a mão e me deu um tapa forte, um tapa cheio de ódio, um tapa de inveja. O som ecoou pela sala. O impacto me fez cambalear. Minhas mãos tremiam. Os presentes caíram no chão. E enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, ela começou a chutar meus presentes. Rasgou embalagens, quebrou caixas, pisoteou o lenço que Bianca tinha bordado, pisou no livro de poesias, destruiu tudo como se destruísse a mim. E o pior, a família ria. Ria porque achava que era confusão de mulher velha, drama de sogra, cena comum. Meu coração se partiu ali, naquele instante, mas algo, naquela fração de segundo, mudou na sala, porque enquanto todos riam, Augusto se levantou. Devagar, muito devagar. Ele caminhou até o centro da sala, onde Laura ainda ria, respirando forte após o tapa parou diante e a confusão. Ficou em silêncio. E então, ele tirou sua aliança de casamento. There was a suspiro coletivo. Até Laura parou de rir. Augusto? Ela disse confusa. Por que está tirando a aliança? Ele levantou o olhar, e sua voz saiu firme, gelada, cheia de autoridade. Porque chegou ao fim. Eu terminei de ser marido de alguém que permite essa humilhação dentro da nossa casa. Laura deu um passo atrás. Eu não entendi. Augusto apontou para mim. Você bateu na minha esposa, no dia do aniversário dela. Você humilhou a mulher que eu amo desde antes de você nascer. Ela empalideceu. Mas eu só... E aí, pela primeira vez na vida, meu marido fez algo que ninguém esperava. Fez algo que jamais imaginei ver. Augusto levantou a mão e deu um tapa na cara da nora. Um tapa seco, forte, não de raiva, de justiça. O barulho calou todos. Laura levou a mão ao rosto, chocada. E então, antes que alguém pudesse reagir, Augusto pegou o telefone e chamou a polícia. Sim, ele disse com a voz firme. Quero registrar agressão contra minha esposa. A agressora ainda está aqui. Laura arregalou os olhos. Ela ficou paralisada, imóvel, sem ar, sem saber o que fazer. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que finalmente alguém me protegeu. O silêncio que tomou minha sala depois que Augusto chamou a polícia não era um silêncio comum. Era um silêncio espesso, quase sólido, daqueles que parecem encher todos os cantos, subir pelas paredes e apertar o ar dentro do peito de quem respira ali. Ninguém ousou mover um músculo. Ninguém ousou dizer uma palavra, nem mesmo Laura. Ela permanecia de pé, com a mão no rosto onde Augusto havia dado o tapa. Um tapa que não veio da raiva, mas de um limite finalmente imposto. Seus olhos estavam arregalados, cheios de incredulidade e terror. Era a primeira vez que ela era confrontada. A primeira vez que alguém dizia não à crueldade dela. Os minutos que antecederam a chegada da polícia se arrastaram como horas. Eu conseguia sentir minha própria respiração ecoando dentro do peito, pesada, trêmula, como se cada inspiração fosse feita de vidro quebrado. Bianca, minha filha, aproximou-se devagar e segurou minha mão. Marcelo, que sempre tivera vergonha de enfrentar a esposa, tremia feito um menino. Mãe, me perdoa, ele murmurou. Mas antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Foi como um tiro dentro da sala. Ding-dong. 2 policiais entraram, sérios, profissionais, acostumados a ver tragédias familiares, mas ainda assim chocados quando Augusto explicou, com todas as letras. Minha nora agrediu minha esposa, idosa, em seu aniversário, diante de testemunhas. O policial olhou para mim com uma delicadeza que me desmontou. A senhora está bem, dona Amália? Olhei para ele, e pela primeira vez desde o tapa, senti minhas pernas ameaçarem ceder. Eu não sei,
respondi. Laura deu 2 passos à frente, nervosa. Isso é um absurdo. Eu só reagi. A velha me provocou. A palavra velha cortou o ar como navalha. O policial ergueu a mão imediatamente. Senhora, mantenha a compostura. Agressão contra idoso é crime, e pelo que ouvimos, há várias testemunhas. Os olhares ao redor foram se abaixando. Todos, enfim, percebendo que tinham rido enquanto um crime acontecia. A vergonha deles não era suficiente para apagar a dor que senti, mas ainda assim era um começo. Augusto colocou o braço ao meu redor, me oferecendo suporte. E foi ali, sentindo a firmeza dele, que compreendi. Havia pessoas que realmente estavam do meu lado. A polícia pediu que eu relatasse o ocorrido. Eu respirei fundo e contei tudo. Cada detalhe, cada palavra, cada humilhação. Enquanto eu falava, Laura murchava. O rosto dela perdia cor, perdia vida. Era como se finalmente ela percebesse que não era invencível, que sua crueldade tinha consequências. Quando terminei meu relato, os policiais se entreolharam. Senhora Laura, por favor, vire-se. A senhora vai nos acompanhar até a delegacia. O choque veio imediato. Como assim? Não, vocês não podem. Eu sou esposa do filho dela. Eu não fiz nada demais. Um dos policiais respondeu firme. Sim, nós podemos. Agressão física, psicológica e danos materiais. Tudo presenciado e confirmado. Ela recuou. Marcelo! Gritou desesperada. Diz alguma coisa! Me defende! Você é meu marido! Marcelo olhou para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Nem de amor, nem de raiva, mas de despertar. Laura, hoje você passou de todos os limites. Eu não posso te defender. Ela ficou paralisada, completamente paralisada. Era o que faltava. A polícia colocou algemas. E, finalmente, Laura foi calada. Quando a porta se fechou atrás dela, levando-a embora, senti o corpo inteiro fraquejar. Mas não caí, porque Augusto me segurou. Amália, acabou. Eu estou aqui. Pela primeira vez em 30 anos de casamento, vi meu marido como um protetor. Não o homem calmo demais, passivo demais, que sempre deixava as coisas passarem para evitar conflitos. Não. Diante da injustiça, ele se tornou forte. E eu nunca vou esquecer disso. Com Laura levada pela polícia, os convidados da festa começaram a sair, envergonhados por terem rido do meu sofrimento. Alguns pediram desculpas, outros evitaram me olhar nos olhos. Não importa. A verdade é que, quando todos finalmente foram embora, restamos apenas eu, Augusto, Bianca e Marcelo. E o silêncio. O mesmo silêncio de antes. Agora era diferente. Não era silêncio de humilhação, era silêncio de recomeço. Bianca se aproximou. Mãe, eu nunca deveria ter deixado aquilo continuar. Me perdoa. Abracei-a. Não foi só culpa sua, minha filha. A culpa foi da cegueira de todos nós e da maldade que a gente tenta ignorar dentro da família. Marcelo, ainda tremendo, se ajoelhou diante de mim. Mãe, eu falhei com a senhora. Eu devia ter visto antes. Eu devia ter tirado a Laura da nossa vida há muito tempo. Eu passei a mão em seus cabelos. Filho, quando o mal se veste de família, ninguém enxerga de primeira. A gente só percebe quando dói. E hoje, doeu em todos nós. Ele chorou. Augusto se aproximou. Amália, eu tirei a aliança hoje, mas não foi para renunciar a você. Foi para renunciar a tudo que estava errado ao nosso redor. Você é a mulher da minha vida, e eu falhei tantas vezes em te proteger, que hoje eu jurei que nunca mais permitiria isso. Eu o abracei com lágrimas sinceras. Você não falhou, Augusto. Hoje, você me salvou. Mais tarde, já sozinha no meu quarto, sentei na beira da cama segurando o espelho quebrado que Laura tinha me dado. Olhei meu reflexo fragmentado e, pela primeira vez naquele dia, sorri. Porque eu entendi algo profundamente verdadeiro. Quem tenta quebrar você por inveja, acaba se destruindo sozinho. A inveja, a pior inimiga das famílias, nasce de corações vazios. E aquele presente, aquele espelho quebrado, hoje eu sei, ele nunca refletiu a minha verdadeira imagem. Refletia apenas a alma despedaçada de quem o ofereceu. Com essa compreensão, coloquei o espelho dentro de uma caixa e, ao fechar a tampa, senti como se estivesse fechando também um ciclo de dor. No escuro do quarto, murmurei para mim mesma. Hoje, Amália, você renasceu, e eu renasci. Renasci sabendo que,
A inveja mora perto, mas o amor verdadeiro mora mais perto ainda, e é ele que prevalece. A casa ficou silenciosa depois que todos os convidados foram embora. Um silêncio pesado, não o da paz ou do descanso, mas o silêncio que fica depois de um terremoto, aquele que faz a gente olhar em volta e perceber os estragos que ainda nem sabe medir. Eu permaneci algum tempo sentada no sofá, as mãos pousadas sobre o colo, olhando para o lugar exato onde Laura havia me agredido. Parecia que aquele canto da sala ainda guardava o eco do tapa, o cheiro da violência, o riso cruel que o acompanhou. Augusto recolhia os restos dos presentes que ela destruiu. Ele os colocava delicadamente sobre a mesa, como se pudesse reconstruir meu coração apenas reorganizando o papel rasgado. Bianca varria pequenos pedaços de vidro que tinham caído, alguns do espelho quebrado, outros das embalagens que ela havia pisoteado. Marcelo permanecia num canto da sala, desfeito, com a cabeça baixa e as mãos no rosto. Ele chorava de um jeito silencioso, como se o mundo fosse despencar se ele emitisse qualquer som mais alto. Por um momento, olhei para os três e me dei conta de que, de um jeito trágico, aquele aniversário tinha revelado quem verdadeiramente éramos. Eu, a idosa que todos julgavam fraca, mas que ainda tinha dignidade suficiente para se reerguer. Augusto, um marido que passou a vida calmo, mas que finalmente encontrou força quando mais precisei. Bianca, sempre protetora, sempre observadora, mas que agora via o limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. E Marcelo, um homem que escolheu o casamento errado e que agora encarava a própria cumplicidade silenciosa. Laura era a sombra que nos envolvia, mas sombras desaparecem quando a luz é acesa. A campainha tocou outra vez. Por um instante congelamos, um reflexo automático do trauma recém-pregado no corpo. Augusto caminhou até a porta com cuidado, mas relaxou quando viu quem era. O policial, o mesmo que havia levado Laura minutos antes. Ele tinha em mãos um documento. Dona Amália, desculpe incomodar novamente. Vim entregar isso. Eu me levantei devagar, ainda sentindo o ardor na pele onde o tapa havia atingido. Recebi o papel. É o registro oficial da ocorrência, senhora. Queria garantir que a senhora tivesse acesso direto. Olhei o papel, mas as letras se embaralhavam. Não era o documento. Era a emoção acumulada. Obrigada, murmurei. Ele olhou para a sala, viu o estrago, viu meus filhos, viu a tristeza impregnada nos cantos da casa. A senhora não imagina a quantidade de casos assim que atendemos, ele disse. Agressão dentro da família, geralmente causada por inveja, disputa, ressentimento, mas nem sempre alguém tem coragem de reagir. O gesto do seu marido hoje salvou essa história de virar tragédia maior. Augusto abaixou a cabeça, emocionado. Eu olhei para o policial e senti uma força interna crescer aos poucos. Obrigada por ter vindo. E obrigada por ter visto a verdade. Ele fez um leve aceno e se retirou. Augusto fechou a porta devagar, e quando o clique da fechadura ecoou, finalmente desabei no sofá. Mãe, Bianca disse, ajoelhando-se à minha frente. Isso nunca mais vai acontecer. A gente não vai deixar. Ela segurou minhas mãos com força, como se quisesse dividir comigo o peso que eu carregava. Filha, respondi com a voz falha, eu te juro, eu nunca imaginei que um dia passaria por isso. Ser humilhada dentro da minha própria casa, no meu aniversário. Minha voz falhou. Bianca me abraçou. E eu me permiti chorar. Não um choro desesperado, mas aquele choro longo, profundo, que vem de dentro das costelas, que limpa, que liberta. Enquanto isso, Marcelo se aproximou devagar. Mãe, ele murmurou com os olhos vermelhos, eu falhei com a senhora. Eu devia ter percebido antes. Ela sempre te olhou com raiva, com desprezo. E eu ignorei. Eu toquei seu rosto. Meu filho, você acreditou na mulher que amava. Isso não é uma falha. A falha dela é que era incapaz de amar. Ele começou a chorar outra vez. Eu nunca vou me perdoar. Vai sim, interrompi. Porque eu te perdoo. E porque, a partir de hoje, você vai enxergar com clareza o que antes não via. Ele encostou a testa na minha mão, como um menino. Augusto se aproximou por trás de mim. Amália, vamos descansar. Você precisa se deitar um pouco. Hoje foi duro demais. Assenti.
Não porque meu corpo estivesse cansado, mas porque minha alma estava esgotada. Subimos lentamente para o quarto. Augusto me ajudou a sentar na cama e, enquanto ele fechava as cortinas, ouvi o mundo ficando mais escuro e, paradoxalmente, mais seguro. Ele sentou ao meu lado. Amália, eu esperei tempo demais para colocar um limite. Eu devia ter enfrentado a Laura antes. Eu devia ter te defendido antes. Eu coloquei a mão sobre a dele. Augusto, hoje você fez tudo. Fez o que ninguém teve coragem de fazer. Fez o que mudou tudo. Ele abaixou o rosto. Eu tinha medo. Medo de causar confusão na família. Medo de piorar a relação do Marcelo com a esposa. Mas ver você sendo humilhada assim, ver ela levantando a mão para você, Amália, aquele tapa não caiu só no seu rosto, caiu no meu coração. Senti as lágrimas brotarem de novo. Augusto, obrigada. Ele segurou minha mão com firmeza. Eu te amo, minha velha bonita, e não vou deixar ninguém te machucar de novo. E naquele instante, pela primeira vez naquele dia, senti paz. Não felicidade, não alívio total, mas paz. Aquele tipo silencioso, humilde, que vem quando finalmente somos protegidos. Adormeci por 1 hora. Quando acordei, a casa estava mais calma. As vozes eram baixas. Marcela e Bianca conversavam na cozinha. Augusto recolhia a bagunça final na sala. Desci devagar. Quando eles me viram, pararam tudo. Mãe, disse Marcelo, a polícia enviou mensagem. Laura será ouvida ainda hoje. E eles vão decidir se ela fica detida ou se responde em liberdade. Senti o coração apertar. Uma parte de mim ainda queria acreditar que nada daquilo estava acontecendo. Que eu estava sonhando. Que ao abrir os olhos, tudo voltaria ao normal. Mas outra parte, a parte que havia crescido naquele dia, sabia que o normal havia acabado. Eu me aproximei da janela. O sol do fim da tarde batia no jardim. Exatamente o mesmo jardim onde Augusto colheu a rosa que colocou no meu café da manhã. E pensei, a inveja é como erva daninha. Se a gente não arranca, ela se espalha pela família. Aquele dia foi o momento em que arrancamos a pior raiz. E eu sabia, não sem dor, não sem custo, que a partir dali a nossa família respiraria diferente. Augusto se aproximou por trás, colocou as mãos em meus ombros. Amália, amanhã começamos uma nova vida. Eu fechei os olhos e senti pela primeira vez, ele tinha razão. A noite caiu sobre a casa como um cobertor pesado. Não o cobertor que protege, mas aquele que sufoca, que impede o peito de expandir em paz. Sentei-me na sala, olhando em silêncio para o abajur aceso, como se aquela luz suave fosse capaz de clarear tudo o que ainda doía dentro de mim. O tapa que Laura me deu havia deixado não apenas uma marca na pele, mas uma marca na alma. Uma ferida inesperada, cruel, que me fazia revisitar todos os sinais que ignorei por anos. Engraçado como a gente envelhece acreditando que entende as pessoas. Mas a verdade é que nunca conhecemos ninguém completamente. Augusto passou algumas vezes pela sala com um pano na mão, limpando cantos invisíveis. Era assim que ele lidava com o nervosismo, movimentando-se. Bianca tentava arrumar a mesa, mesmo que ninguém fosse jantar. Marcelo, coitado, permanecia cabisbaixo, perdido, quebrado, até que o telefone tocou. O som atravessou a sala como uma flecha. Todos pararam. Eu senti meu coração acelerar. Augusto atendeu. Sim, claro, ela está aqui. Um instante. Ele me olhou. É a delegacia. Meu estômago afundou. Augusto colocou o viva voz, porque queria que todos ouvíssemos, inclusive ele, que agora não se escondia mais atrás do silêncio. Boa noite, dona Amália, disse a voz firme de um policial. Estamos aqui com a senhora Laura. Um arrepio me percorreu o corpo. Ela está bem? Perguntei, num reflexo que nem eu entendi. Era estranho. Mesmo depois de tudo, parte de mim ainda buscava o bem. Talvez porque perder totalmente a humanidade é um luxo que pessoas ruins têm, não pessoas boas. Sim, está calma agora, mas precisamos informá-la de algumas coisas. O ar ficou mais denso. Que coisas? O policial respirou fundo. Ao registrar o depoimento dela, descobrimos comportamentos reincidentes e recebemos denúncias antigas. Olhei para Augusto. Bianca arregalou os olhos. Marcelo ficou rígido. Denúncias? Contra quem? Perguntei. Contra a senhora, respondeu o policial. Senti minhas pernas falharem por um instante.
Contra mim? Sim, a senhora não sabia, mas sua nora vinha falando há meses que a senhora a perseguia, a humilhava, que a maltratava verbalmente. Eu abri a boca, pasma. Eu? Maltratar a Laura? Eu sempre a tratei como filha. Eu sei, dona Amália, disse o policial com um tom compreensivo. Mas pessoas assim costumam distorcer a realidade para justificar a própria inveja e agressividade. Temos depoimentos de vizinhos dizendo que ela frequentemente falava da senhora com ódio, que dizia que queria acabar com a sua imagem, que fazia piadas cruéis sobre sua idade. Um peso caiu dentro de mim. Bianca murmurou revoltada. Aquela víbora... Marcelo fechou os olhos, como se alguém tivesse enfiado um punhal em seu peito. O policial continuou. Além disso, encontramos algo preocupante. Laura rasgou não apenas os presentes, mas também algo mais. Meu coração acelerou. O quê? Augusto apertou minha mão. Recebemos a informação de que ela destruiu fotos antigas da família enquanto a senhora dormia durante a festa. Fotografias guardadas na cristaleira da sala. Aparentemente, por pura inveja. Minha respiração travou. Eu tinha uma coleção de fotografias especiais ali. Meu casamento, o batizado de Bianca, a primeira viagem de Marcelo, fotos dos meus pais já falecidos. Ela mexeu nas minhas fotos? Perguntei com a voz embargada. Sim, senhora. Quando uma pessoa é movida pela inveja, ela tenta apagar tudo o que representa amor, união e história. Mas agora, ela será responsabilizada por tudo o que fez. Marcelo não aguentou. Caiu sentado na cadeira, com as mãos nos cabelos. Meu Deus! Ela destruiu tudo da minha mãe. Tudo. O policial concluiu. Dona Amália, quer prestar queixa formal sobre esse novo dano também? Eu respirei fundo, muito fundo. Era a decisão final, a linha que separaria minha vida da escuridão que Laura trouxe. E eu disse, sim, quero. Tudo o que ela destruiu será registrado, inclusive a paz da minha casa. Do outro lado da linha, ouvi o policial escrever. Vamos encaminhar tudo ao Ministério Público. A agressão contra idoso é prioridade. A senhora fez a coisa certa hoje. Desligou. O silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio. Era o silêncio de justiça chegando. Marcelo levantou-se devagar. Veio até mim com lágrimas escorrendo. Mãe, ela sempre teve inveja da senhora. Eu não queria ver. Eu não queria acreditar. Mas agora não tem mais como negar. Acariciei sua bochecha. Filho, às vezes a gente insiste em cuidar de quem só sabe nos ferir, mas hoje você enxergou. E isso já é um passo enorme. Ele me abraçou forte, um abraço que anos atrás tinha parado de me dar. Talvez influência dela, talvez vergonha, talvez distância emocional criada por Laura. Mas agora, meu menino voltava a existir nos braços que me envolveram. Eu vou ficar do seu lado, mãe, disse ele. Nada vai te machucar de novo enquanto eu respirar. As palavras dele, sinceras e trêmulas, me aqueceram mais do que qualquer presente que recebi, inclusive aquele que Laura tentou destruir. Bianca se aproximou e nos abraçou também. Augusto, emocionado, completou o círculo. E ali, naquele abraço coletivo, percebi algo que nunca imaginei sentir no mesmo dia em que fui agredida: reconciliação. Laura destruiu presentes, fotos, lembranças. Mas, sem querer, ela nos devolveu algo muito maior. A união da minha família. A união que ela tentou roubar. A união que ela invejava. A união que ela nunca será capaz de construir com ninguém. Depois de algum tempo, sentei-me sozinha no quintal, olhando a lua subir no céu. E a verdade se assentou dentro de mim como uma revelação tranquila. A inveja é um buraco profundo demais, e quem cai nele, cava a própria ruína. Laura cavou a dela com as próprias mãos. E eu subi. Subi de onde ela tentou me derrubar. Subi com dignidade. Subi com coragem. Subi com a força que só uma mulher que atravessou a dor conhece. Hoje eu entendi algo que levarei comigo até o último dia. O mal tenta nos destruir, mas só consegue fortalecer quem não perde a luz. E a minha luz brilhou novamente. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo histórias emocionantes como esta, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito e nos fortalece para seguir criando histórias reais que tocam o coração. O dia seguinte amanheceu devagar.
como se o sol tivesse medo de iluminar tudo o que havia acontecido na véspera. Eu acordei com a sensação de que alguém tinha passado por cima de mim, não com um carro, mas com a vida inteira. O tapa ainda ardia, mas o que doía de verdade não era a pele, era o simbólico. Era a traição, a humilhação, a falta de empatia da própria família. O pior tapa não foi o que Laura me deu com a mão, foi aquele que ela deu na minha alma. Augusto já estava acordado, sentado na beira da cama, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. Ele parecia mais velho naquela manhã, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. "Bom dia, meu amor", ele disse, quando percebeu que eu despertava. Havia tristeza na voz dele, mas também havia decisão. "Bom dia, Augusto", respondi, tentando sorrir de leve, mas meu rosto ainda pesava. Ele tomou minhas mãos nas dele. "Amália, eu não dormi direito. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu. E eu quero te pedir desculpas." "Desculpas?" perguntei surpresa. Ele abaixou os olhos. "Sim, porque eu devia ter te protegido antes. Devia ter visto os sinais. Devia ter percebido que Laura sentia aquilo por você, aquela inveja doentia. E eu não vi, porque eu não quis enxergar." Eu toquei o rosto dele. "Augusto, a culpa não é sua. A maldade de alguém não nasce porque deixamos. Ela já está lá dentro." Ele respirou fundo, emocionado. "Mesmo assim, eu prometo que a partir de hoje, nada e nem ninguém vai te desrespeitar novamente. Eu vou estar ao seu lado, não só como marido, mas como guardião da nossa paz." Ouso dizer que naquela manhã, Augusto me olhou com tanto amor que apagou todos os anos em que ele se manteve calado diante das injustiças pequenas. Aquela era a virada dele. E eu o reconheci de novo como homem. Quando desci para a cozinha, encontrei Bianca preparando café e Marcelo lavando a louça da noite anterior. Um gesto simples, mas carregado de intenção. Eles estavam tentando reconstruir o lar que Laura havia tentado arruinar. "Bom dia, mãe", disse Bianca, vindo me abraçar. Marcelo se aproximou logo depois. "Dormiu bem?" Assenti. O suficiente para perceber que sou mais forte do que pensei. Eles sorriram, um sorriso que carregava alívio. Marcelo puxou uma cadeira para mim. Mãe, a delegacia mandou mensagem cedo. Querem que a senhora vá lá mais tarde para confirmar alguns detalhes da ocorrência. E disseram que o juiz deve decidir hoje se a Laura vai responder em liberdade ou se permanece detida." Senti meu peito apertar. Estava nas mãos da justiça agora. E mesmo assim, eu sabia. Laura não estava arrependida. Pessoas invejosas não se arrependem, só se incomodam quando são descobertas. Depois do café, sentei-me na varanda para respirar. O jardim estava silencioso, e o ar carregava aquele cheiro de manhã úmida que sempre me trazia memórias boas da infância. Mas hoje, o ar estava pesado. E foi nesse exato momento que o portão bateu. Um som seco, forte, inesperado. Bianca quase derrubou a xícara. Marcelo correu até a janela. "Quem é?" perguntei, sentindo o coração acelerar. Ele olhou para fora. Ficou pálido. "É a mãe da Laura." Um arrepio percorreu minhas costas. Conhecia aquela mulher, não pelas melhores razões. Sempre distante, sempre rígida, sempre olhando para tudo e todos com um ar de superioridade. E para piorar, sempre defendendo a filha, mesmo diante do óbvio. Marcelo foi até a porta, mas Augusto chegou primeiro. "Eu atendo", ele disse, firme. Abriu a porta devagar. A mãe de Laura estava na calçada, com os olhos vermelhos, o cabelo preso às pressas e uma postura que alternava entre raiva e desespero. "Augusto", ela disse com voz tensa, "eu preciso falar com a Amália." Augusto cruzou os braços. "Ela não vai ouvir seus ataques. Hoje não." Ela levantou o queixo. "Não vim atacá-la. Vim entender. Minha filha me ligou chorando, dizendo que foi presa injustamente, que vocês manipularam a situação, que vocês armaram isso contra ela." Senti o sangue ferver. Laura não apenas me agrediu, agora mentia até para a própria mãe, tentando se vitimizar. Augusto respirou fundo, tentando manter a calma. "Ela não foi presa injustamente. Ela agrediu minha esposa, na frente de todos. Isso foi crime." A mãe de Laura balançou a cabeça, indignada. "A minha filha jamais faria isso." Foi aí que eu me levantei, devagar, com dignidade. Abri a porta mais um pouco e apareci diante dela. Meus olhos encontraram os dela. E eu disse com uma voz que nem parecia minha: "Sua filha não só me agrediu, como destruiu meus presentes, me humilhou
E fez isso enquanto a família ria. E você sabe por quê? Ela ficou imóvel. Eu continuei. Porque ela sempre me invejou. Não o dinheiro, não as coisas, mas a família que eu construí, o amor que eu recebo, a paz que ela nunca teve. A mãe de Laura abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Marcelo então se aproximou. Mãe dela, a senhora sabe que a Laura sempre teve problemas de comportamento. Sempre teve aquela mania de se achar superior. Sempre fazia comentários cruéis sobre as pessoas. Mas ontem, ela passou dos limites. A mulher olhou para Marcelo com expressão incrédula. E você a abandonou? Você abandonou a sua esposa? Marcelo respondeu com firmeza que eu nunca tinha visto nele. Não, eu deixei de proteger quem faz mal à minha família. A mãe de Laura ficou vermelha, respirou fundo, e então disse num tom mais baixo: Posso ver o local onde isso aconteceu? Augusto hesitou. Eu também. Mas então pensei, talvez essa mulher precise ver a verdade com os próprios olhos. Entrei e a deixei entrar também. Quando ela viu os restos dos presentes destruídos, o espelho quebrado, a sala marcada pela agressão, ela levou a mão à boca. Meu Deus, ela fez isso tudo? Fez, respondi. E faria de novo se não fosse detida. A mulher caminhou lentamente pelo ambiente. Seus olhos marejaram. Eu não sabia que ela estava tão fora de si. Eu a observei e percebi algo que nunca tinha visto nela. Fragilidade. Quando uma mãe finalmente enxerga os erros da própria filha, o rosto muda. Ela então se aproximou de mim e fez algo que jamais esperei. Se curvou ligeiramente e disse: Amália, me perdoe. Perdoe pela minha filha. Perdoe pela dor que ela causou. Eu falhei como mãe. Aquelas palavras atingiram meu peito como um estalo. Eu não esperava perdão vindo daquela direção. Não esperava humildade. Mas a vida é cheia de surpresas, boas e ruins. Apenas acenei com a cabeça. Ela continuou. Eu queria te pedir, não retire a queixa. Ela precisa enfrentar as consequências. É a única forma de mudar. Meu coração se apertou. Talvez pela sinceridade inesperada. Talvez pela dor dela como mãe. Mas respondi a verdade. Eu não retiraria mesmo. Não por vingança. Mas porque, se eu deixar impune, ela fará isso com outra pessoa. E eu não serei cúmplice disso. A mãe de Laura chorou silenciosamente. Augusto então a acompanhou até a porta. E quando ela se foi, a casa finalmente respirou. Bianca se aproximou de mim. Mãe, acho que hoje algo se curou. Eu sorri. Hoje a verdade Sim, apareceu. E quando a verdade aparece, a inveja perde a força. Marcelo, atrás de mim, completou. E a família se fortalece. Eu toquei sua mão e senti que ele também estava renascendo. Naquela manhã, eu subi para o quarto novamente. Não para chorar, mas para algo mais profundo. Abri o armário. Peguei uma caixa antiga. Dentro dela, fotografias que Laura não havia alcançado. Imagens da minha vida inteira. Momentos preciosos. Momentos que me lembravam quem eu realmente era. Segurei uma foto do meu casamento. Eu sorria. Augusto sorria. Nos dois havia luz. E entendi. Ninguém tem o poder de apagar a história de uma mulher que sobreviveu à inveja dentro da própria casa. Ninguém. A história não terminava ali, mas eu sabia. A partir daquele ponto, começava a minha vitória. A manhã passou lenta, como se o tempo estivesse com medo de avançar e me machucar de novo. Cada segundo parecia carregado de expectativa. Eu sabia que, a qualquer momento, a delegacia ligaria com a decisão do juiz. Laura seria liberada, ou continuaria detida. E essa resposta não seria apenas jurídica, seria simbólica. Seria o divisor de águas entre o passado e o futuro da nossa família. Enquanto esperávamos, tentei fazer algo simples, preparar um chá, mas as mãos tremiam. O barulho da chaleira soava mais alto do que deveria. O calor do fogão parecia invadir minha pele, como lembrança do tapa. Eu não estava com medo de Laura. Eu estava com medo do que ela representava, o descontrole emocional de alguém movido pela inveja. Marcelo entrou na cozinha devagar. Mãe, posso te ajudar? Assenti. Ele pegou a chaleira das minhas mãos, colocou sobre a pia e respirou fundo. Mãe, eu queria falar uma coisa, mas não sei como começar. Senti um aperto no peito. Fala, filho. Ele se encostou no balcão. Eu preciso assumir a minha parte nessa história. Eu mantive a Laura perto da gente mesmo quando ela já dava sinais claros de que não gostava da senhora. E eu fiz isso porque eu era cego. Cego de paixão.
cego de medo de ficar só. Cego pela ideia de família perfeita que eu tentei manter custe o que custasse. Ele esfregou o rosto. Mas agora eu vejo que a pessoa que ela mais queria tomar da minha vida não era eu. Era a senhora. Minhas pernas ficaram fracas. Eu? Sim. Ela sentia inveja da senhora, mãe, da sua presença, da sua força, do amor que todo mundo tem por você. Ela queria ocupar seu lugar. Fechei os olhos. A dor daquela revelação não era física, era existencial. Eu não sabia, sussurrei. Eu também não queria saber, respondeu Marcelo. Era mais fácil fingir que ela só era difícil. Ele respirou fundo. Mas quando ela te bateu, quando eu vi aquela cena, parecia que ela tinha batido na minha alma também. Eu segurei a mão dele. Filho, você não tem culpa da maldade dela. A inveja escolhe o alvo, não importa a verdade. Ele me abraçou, um abraço pesado, sincero, arrependido, e eu entendi. Marcelo estava renascendo. À tarde nos reunimos na sala. Bianca sentada no tapete, Marcelo no sofá, Augusto de pé, andando de um lado para o outro, como quem carrega o peso de proteger a própria casa. Eu estava numa poltrona, com as mãos entrelaçadas no colo, olhando para a porta de entrada como se a justiça fosse entrar por ela. Foi então que o telefone tocou. Augusto correu para atender, mas parou, olhou para mim e perguntou com os olhos: "Atendo?" Assenti. Ele colocou no viva voz: "Boa tarde. Aqui é o delegado responsável pelo caso da senhora Laura", disse a voz do outro lado. "Recebemos agora a decisão do juiz." Meu peito travou. Bianca segurou o braço do sofá com força. Marcelo engoliu seco. Augusto apertou minha mão. O delegado continuou: "Diante da agressão cometida contra a senhora Amália, que é idosa, somada aos danos materiais e também a registros antigos de comportamento hostil, o juiz decidiu: silêncio. Que Laura não responderá em liberdade." Meu coração bateu tão forte que ouvi o som dentro da cabeça. Ela permanecerá detida, por tempo a ser estipulado, até a conclusão do inquérito. Consideramos risco de reincidência e risco emocional à vítima. Bianca tapou a boca. Marcelo fechou os olhos, como se finalmente conseguisse respirar. Augusto murmurou: "Graças a Deus." O delegado então completou: "Além disso, diante da agressão e do fato de ser contra a idosa, a pena pode aumentar significativamente. Há indícios de que o comportamento dela é motivado por instabilidade emocional e inveja explícita. A senhora não está sozinha, dona Amália. Estamos à disposição." Antes que eu pudesse responder, senti a garganta fechar. "Obrigada", consegui dizer com a voz fraca, mas firme. "Muito obrigada." Desligamos. E a sala mergulhou numa espécie de paz que eu nunca tinha sentido antes. Não era alegria, não era vingança, era alívio. O tipo de alívio que só vem depois que a justiça finalmente fala. Marcelo foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Mãe, ela está presa." Era como se ele ainda não acreditasse. Como se a cabeça dele tentasse conciliar a imagem da mulher que dormia ao lado dele com a imagem da agressora que agora estava atrás das grades. "Filho", respondi. "Às vezes, a prisão é a única forma de impedir alguém de destruir mais vidas." Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. "Eu vou me afastar completamente, mãe. Eu preciso reconstruir minha vida. Preciso recuperar o que perdi." Eu segurei as mãos dele. "Você não perdeu nada, Marcelo. Você se livrou." Perder teria sido continuar naquele lugar de dor. Mais tarde, passei pelo corredor e vi uma caixa aberta em cima da mesa. Eram as fotografias que Laura não conseguiu destruir. Peguei uma delas, uma imagem minha, ainda jovem, segurando Bianca recém-nascida. Eu sorria de um jeito que não lembrava mais ser possível. Olhos claros, cheios de confiança, força, juventude. E então percebi: Laura não invejava minha velhice. Ela invejava a mulher que eu fui e a mulher que eu ainda sou. A inveja é incapaz de destruir uma mulher completa. Só destrói quem a carrega dentro de si. Fui até o quintal. O fim da tarde deixava o céu dourado. Augusto veio atrás de mim, como sempre atento ao meu emocional. "O que está sentindo, Amália?" Pensei por alguns segundos. Uma mistura de dor e liberdade. Ele abraçou meus ombros. "A justiça foi feita." "Foi", respondi, "mas não é isso que realmente importa." Ele me olhou, confuso. Então eu disse algo que nunca pensei que diria.
A questão não é que Laura foi presa, a questão é que nós fomos libertos. Augusto sorriu, um sorriso leve de compreensão. Bianca se aproximou. Mãe, a senhora acha que um dia vai perdoar? Respondi com sinceridade. O perdão não é para ela, é para mim, e eu não cheguei lá ainda, mas estou caminhando. Marcelo apareceu por último. Mãe, agora que tudo está se resolvendo, o que a senhora quer fazer? Olhei para a casa, para o quintal, para o céu, e respondi. Quero recomeçar. Quero reconstruir o que foi quebrado. Não os presentes, mas o interior da nossa família. Quero que a partir de hoje, ninguém mais confunda amor com tolerância ao abuso. Eles se aproximaram de mim, e pela primeira vez desde a agressão, eu me senti inteira. Quando a noite chegou, escrevi no meu caderno, algo que comecei a fazer depois que a velhice tornou o coração mais cheio que a memória. Quando a inveja entra pela porta, a paz sai pela janela. Mas quando a dignidade retorna, nem a inveja ousa permanecer. Fechei o caderno e respirei fundo. A história ainda continuaria, mas naquele dia eu venci. A manhã seguinte chegou devagar, como se tivesse medo de tocar nos destroços emocionais que ainda estavam espalhados pela casa. O sol entrava tímido pelas cortinas, iluminando a sala de maneira desigual, um feixe de luz forte sobre a cristaleira e uma sombra longa sobre o sofá. Era como se a própria casa tentasse entender o que tinha acontecido e como seguir dali em diante. Eu desci as escadas com passos lentos, sentindo uma mistura de cansaço físico e renascimento interno. O trauma do tapa ainda reverberava na minha pele, mas algo dentro de mim, algo mais profundo, começava a se erguer. Bianca estava na cozinha arrumando a mesa do café com um cuidado quase cerimonial. Marcelo, com olheiras profundas, mexia no celular como se buscasse respostas para perguntas que nem sabia formular. Augusto, sentado à cabeceira, olhava para todos nós com um ar preocupado, mas firme. Um homem que finalmente havia encontrado o lugar certo na própria história. Bom dia, disse, tentando trazer leveza ao ambiente. Eles responderam quase ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado. Sentei-me e peguei uma xícara de café, sentindo o aroma forte subir e aquecer meu rosto. O silêncio, apesar de pesado, era respeitoso. A família reconhecendo que aquela manhã não era comum. Até que Augusto pigarreou. Pessoal, acho que chegou o momento de conversarmos sobre algumas coisas. Meu coração acelerou. A voz dele tinha um tom diferente, um peso que não tinha ontem. Que coisas, Augusto? Perguntei. Ele respirou fundo. Sobre a Laura. Sobre o que eu descobri ontem, antes de tudo acontecer. Bianca parou de mexer no pão. Marcelo levantou os olhos, assustado. Eu senti o corpo inteiro se preparar para um golpe que eu nem sabia qual era. Como assim, Augusto? O que você descobriu? Ele passou a mão pela testa, nervoso. Ontem, antes da festa, eu fui ao quarto do casal para buscar o carregador que Marcelo tinha esquecido aqui dias atrás. E, quando abri a gaveta, encontrei uma coisa que me deixou inquieto. Marcelo arregalou os olhos. Na minha gaveta? Pai, o que você achou? Augusto hesitou. Olhou para mim antes de falar, como se pedisse permissão para machucar com a verdade. Encontrei um caderno, da Laura. Marcelo levou as mãos à cabeça. Ela tinha mania de escrever. Eu nunca dei importância. Pois deveria, disse Augusto com a voz endurecida. Porque naquele caderno havia páginas e mais páginas falando da sua mãe. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Falando de mim? Perguntei, tentando manter a voz estável. Sim, Amália. E não eram coisas boas, eram coisas assustadoras. Bianca se aproximou da mesa com expressão horrorizada. Pai, o que estava escrito? Augusto fechou os olhos como se revivesse o momento. Ela escrevia que você era uma ameaça, que você era perfeita demais aos olhos de todos, que você tinha um poder natural sobre a família e dizia que precisava acabar com isso. Senti o chão se afastar por um segundo. Marcelo empalideceu de imediato. Meu Deus, ela estava obcecada. Augusto assentiu. Obcecada é pouco. Ali tinha frases repetidas várias vezes, tipo: se ela não existisse, eu seria finalmente vista. Se ela não estivesse aqui, eu teria a família que mereço. Preciso tirá-la do caminho. Meus lábios tremeram. Bianca se sentou devagar, com o rosto chocado.
Marcelo começou a chorar, um choro silencioso, desesperado. Pai, por que você não me contou isso ontem? Porque eu queria ter certeza antes de acusar sua esposa. E quando a vi levantar a mão contra sua mãe, eu entendi. O que estava escrito ali era verdade. Eu senti um peso enorme cair dos meus ombros. A agressão de Laura não tinha sido um impulso, não tinha sido um acesso de raiva, não tinha sido uma explosão momentânea. Era premeditação emocional, planejamento psicológico, inveja transformada em objetivo. Ela queria me excluir da vida deles, queria me apagar, queria tomar o meu lugar. E naquele instante, uma coisa ficou clara. O tapa era só o começo do que ela estava disposta a fazer. Augusto continuou. Eu entreguei o caderno para os policiais hoje cedo. Eles disseram que aquilo configura indício de hostilidade emocional grave e reforça o risco de reincidência, e que isso pode ajudar no processo. Marcelo estava em choque. Ela escrevia isso escondida de mim, na minha casa. Sim, filho, respondi colocando a mão em seu ombro. Porque a inveja não precisa de plateia. Ela cresce no escuro. Bianca respirou fundo. Mãe, essa mulher, ela tinha ódio de você. Ódio de verdade. Eu fechei os olhos e entendi algo que nunca tinha percebido. A agressão não foi um acidente. A inveja dela estava acumulada havia anos, ceifando tudo ao redor, sugando a alegria de quem se aproximava, destruindo lentamente o que ela não conseguia ser. Laura não queria os meus presentes. Queria a minha relevância. Queria o meu amor. Queria ser vista como eu era vista. E quando não conseguiu, me atacou. O resto da manhã passou entre conversas pesadas, lágrimas, abraços e longos silêncios. Cada um de nós processava a informação de forma diferente. Bianca estava indignada. Augusto estava firme. Marcelo estava em pedaços. Eu estava silenciosa, profundamente silenciosa. Porque dentro do meu coração nascia algo que eu não sentia havia muito tempo. Uma força, uma certeza, uma luz nova. Laura podia ter tentado me quebrar, mas sem querer. Reacendeu em mim uma força que estava adormecida. Ao meio-dia, o telefone tocou novamente. Era a delegacia. Desta vez, queriam que Marcelo fosse prestar depoimento. Ele concordou. E antes de sair, veio até mim. Mãe, eu vou resolver isso. Eu prometo. Toquei sua mão. Filho, hoje não é dia de resolver. É dia de começar. E você está começando certo. Ele abraçou-me forte. E saiu. À tarde, depois que Marcelo voltou da delegacia, ele me chamou para conversar no quintal. Parecia nervoso, com algo preso na garganta. Mãe, preciso te contar uma coisa que eu descobri hoje. Meu coração congelou por um segundo. O que foi, Marcelo? Ele respirou fundo. A polícia verificou o celular da Laura e encontraram mensagens dela com uma amiga. Mensagens? Sim, mensagens dizendo que ela estava planejando fazer algo ainda maior no seu aniversário. Algo que marcaria para sempre. Senti uma onda de frio percorrer minha espinha. Marcelo, o que isso significa? Ele olhou nos meus olhos. Significa que o tapa poderia ter sido só o começo. Meu corpo inteiro estremeceu. Filho, ela ia fazer o quê? Eles ainda não sabem. As mensagens são vagas, mas falava em acabar com a imagem da velha e dar um susto que ela nunca esqueceria. Meus olhos se encheram de lágrimas, e naquele instante, uma verdade irrefutável se instalou dentro de mim. A inveja dela nunca teve limite, e se não fosse detida, ela teria ido longe demais. Marcelo segurou minha mão. Mãe, eu sinto tanto, tanto por ter colocado essa mulher dentro da nossa família. Toquei seu rosto. Filho, quem traz o mal para dentro de casa nunca faz isso por querer. Faz porque o mal se disfarça de amor. O importante é que agora você enxergou. Ele chorou de novo, e eu chorei com ele. Ao final da tarde, sentei-me sozinha no quintal novamente, meu refúgio, meu lugar de cura, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu entendi o que realmente estava acontecendo. A vida estava me dando uma chance de reconstruir, de recomeçar, de ensinar minha família que a inveja existe e que ela pode morar dentro da própria casa, mas que não precisa governar ninguém. E ali, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja, murmurou algo que brotou do fundo da minha alma. A inveja tentou me destruir, mas só conseguiu me fortalecer. Eu respirei fundo. A guerra não tinha acabado, mas pela primeira vez eu sabia que venceria. No fim daquela tarde pesada, algo dentro de mim começou a mudar. Não era alegria.
A alegria estava longe, ainda escondida atrás de camadas de dor. Também não era tristeza pura. Essa já tinha escorrido pelos meus olhos, pelo meu corpo cansado. O que eu sentia era consciência, a consciência de que, depois de tudo o que aconteceu, eu não podia mais continuar sendo a mesma mulher que aceitava silêncios para não ferir ninguém. De que eu tinha sobrevivido ao pior, ao tapa, à humilhação, à inveja, à traição emocional dentro da própria família. E se eu sobrevivi, eu precisava transformar aquela dor em algo maior. Mas antes que qualquer decisão pudesse amadurecer, Augusto se aproximou de mim no quintal. Ele caminhava devagar, com o semblante preocupado, como alguém que carrega mais verdade do que gostaria de carregar. Amália, ele disse com a voz baixa, preciso conversar com você. E não vai ser fácil. Eu endireitei a postura. Meu coração apertou. O que houve, Augusto? Ele respirou fundo, como quem se prepara para jogar luz em um lugar escuro demais para ser revelado sem coragem. Hoje cedo, depois que você subiu para descansar, eu fui à delegacia entregar o caderno da Laura e acabei conversando com a mãe dela. Meu peito gelou. A mãe dela? Ela voltou lá? Sim. E ela me disse algumas coisas que precisamos conversar, coisas que explicam muito do comportamento da Laura, mas que também deixam tudo ainda mais grave do que imaginávamos. Senti o ar ficar pesado. Augusto, me diga. Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao meu lado, entrelaçou os dedos e começou. A mãe da Laura me contou que, desde adolescente, Laura tinha crises de raiva quando via outras mulheres sendo elogiadas. Fechei os olhos por um instante. O padrão começava a se formar dentro da minha cabeça, como um quebra-cabeça cruel. Ela disse que Laura sempre teve uma espécie de complexo. Uma inveja silenciosa de mulheres que tinham algo que ela não tinha. A capacidade de inspirar amor sem esforço. Eu franzi a testa. Não entendi. Augusto continuou. A mãe dela usou uma frase forte. Disse que Laura cresceu acreditando que todas as mulheres eram suas rivais. E que por isso, quando entrou para a nossa família, ela não viu você como sogra, viu como inimiga. Sentiu um nó na garganta. O pior tipo de inveja não é a declarada, é aquela que nasce silenciosa e se alimenta de cada sorriso alheio. Por isso ela começou a competir com você, disse Augusto, pelas atenções do Marcelo, pela organização da casa, pelas festas, pelas datas importantes. Tudo o que você fazia, ela interpretava como um desafio. Tudo fez sentido na mesma hora. A irritação dela quando eu recebia elogios. O olhar torto quando visitantes comentavam como minha casa era acolhedora. O incômodo quando meus netos corriam para me abraçar. A maneira como ela sempre tentava me diminuir em público. A implicância com minhas roupas, meus modos, minha idade. Era inveja, inveja pura, inveja cruel, inveja voraz que cresce como mofo em madeira boa. Mas Augusto ainda não tinha terminado. A mãe dela me contou mais uma coisa, e essa eu não tive coragem de te dizer na frente das crianças. Eu me segurei nos braços da cadeira. Pode falar. Ele respirou fundo. Laura começou a escrever sobre você quando Marcelo comentou, meses atrás, que te admirava muito, que queria que vocês dois fossem mais próximos. Depois disso, ela passou a ver você como ameaça real. Senti o coração afundar. E foi aí, continuou Augusto, que ela começou a planejar pequenas formas de te magoar. Coisas que na época pareciam bobas, mas que agora vemos que tinham um padrão. Eu tentei pensar, relembrei. Como quando meu vaso de orquídeas sumiu? Perguntei. Augusto assentiu. A mãe dela confirmou. Foi a Laura quem jogou o vaso no lixo. Meu peito queimou. E quando o bolo do seu aniversário do ano passado caiu no chão na cozinha? Perguntei, já prevendo a resposta. Foi ela também, disse Augusto com a voz pesada. Ela confessou para a mãe, mas fez a mãe prometer que nunca contaria. Minhas mãos ficaram frias e engoli seco. E quando meu vestido favorito apareceu, rasgado no varal. Sim, Amália, ele respirou fundo. Também foi ela. Meu Deus. Nos últimos anos, eu vivi rodeada de uma sombra que fingia ser luz. Mas ela não parou por aí. Augusto disse com o olhar triste. Eu olhei para ele, esperando o golpe final. A mãe dela confessou que, dias antes da festa, Laura disse que faria algo que colocaria toda a família contra você. Algo que,
mostraria a verdadeira face da velha. Essas foram as palavras dela. Eu senti como se o ar tivesse abandonado meus pulmões. Laura não apenas me agrediu, não apenas destruiu meus presentes, não apenas humilhou meu aniversário. Ela tinha planejado isso, sonhado com isso, desejado isso. Era premeditado, era inveja criminosa, era ódio travestido de convivência. Augusto tocou minha mão. Amália, ela é perigosa. E se não tivesse sido detida ontem, talvez tivesse ido muito, muito além do tapa que te deu. Aquilo me atravessou. Então, disse com a voz baixa, ela poderia ter me machucado de verdade? Sim, Augusto respondeu. E não só fisicamente. Ela queria destruir sua imagem, sua alegria, sua relação com os filhos. Ela queria arrancar você do centro da família, para ocupar o lugar. A verdade caiu sobre mim como uma avalanche. Laura tinha tentado não apenas me ferir, mas me apagar. Após um longo silêncio, me levantei e caminhei até o jardim. Eu precisava respirar, olhar para o céu, sentir o vento. Qualquer coisa que me lembrasse que a vida ainda era maior que aquilo tudo. Quando toquei a roseira, senti as lágrimas descendo. Mas não era choro de fraqueza. Era um choro profundo, um choro antigo. Um choro que finalmente encontrava saída depois de anos acumulado. Bianca veio até mim, devagar. Mãe, está tudo bem? Está, respondi, enxugando as lágrimas. Porque agora eu sei a verdade inteira, e quando a verdade aparece, ninguém mais pode viver da mentira. Ela me abraçou e eu senti seu amor como um cobertor quente em uma noite fria. Mãe, disse Bianca, a senhora está renascendo. E naquele instante, percebi, eu estava mesmo. Laura tentou destruir minha dignidade, mas só reforçou minha força. Tentou destruir meu aniversário, mas me devolveu minha família. Tentou apagar minha imagem, mas revelou a luz que existe em mim. E naquele fim de tarde, olhando o céu avermelhado, entendi a mensagem que a vida estava me dando. A inveja sempre será derrotada quando a luz de quem somos é maior que a sombra de quem nos deseja o mal. Voltei para dentro de casa com um novo propósito. Era hora de reorganizar a vida, de limpar não só os objetos quebrados, mas os sentimentos. A inveja de Laura havia estilhaçado a ilusão de harmonia, mas não meu coração. E eu me prometi, nunca mais permitirei que a inveja de alguém dite meu valor. Nunca mais deixarei a maldade morar em silêncio na minha família. Nunca mais serei alvo fácil de quem não sabe amar. Eu renasci, e a partir daquele dia, minha história seria escrita por minhas mãos, não pelas mãos de quem tentou me ferir. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha. Não era medo, não era tristeza. Era como se algo dentro de mim tivesse se reorganizado durante a noite. Como se minhas dores, em vez de me esmagarem, estivessem encontrando o lugar certo dentro do meu peito. Eu tinha sido humilhada, agredida, ridicularizada, mas não destruída. E pela primeira vez desde o aniversário, senti que respirava com outro tipo de força. Uma força silenciosa, madura, que só aparece quando a alma passa pelo fogo e sobrevive. Desci as escadas devagar. A casa estava quieta, mas não era um silêncio pesado como nos dias anteriores. Era um silêncio de reorganização. Um silêncio que anuncia mudança. Bianca estava na cozinha mexendo em alguns papéis. Quando me viu, sorriu de leve. Bom dia, mãe. Dormiu melhor? Um pouco, respondi. E era verdade. Ela puxou uma cadeira para mim. Eu queria te mostrar algo. Sentei-me, curiosa. Bianca espalhou na mesa uma série de documentos, relatórios da delegacia, anotações, nomes, datas. Pareciam até mapas de investigação. Filha, o que é isso tudo? Bianca respirou fundo. Mãe, desde aquele tapa, eu venho pensando. A Laura não fez aquilo do nada. Ela não surtou do nada. Ela te humilhava há anos, só que você nunca quis ver. Meu coração apertou. Não porque era mentira, mas porque era verdade demais. Então eu comecei a conversar com algumas pessoas, continuou Bianca. Vizinhas, parentes, amigas da família, sobre certos comportamentos da Laura que sempre me incomodaram. Senti um arrepio. Comportamentos? Como o quê? Ela me olhou com seriedade. Como o fato de ela sempre tentar te isolar. Como quando ela implicava com qualquer visita que viesse te ver. Como quando ela fazia comentários sobre sua idade, mas sempre de forma brincalhona.
E como ela falava de você pelas costas. Meu estômago virou. Bianca, mãe, disse ela segurando minha mão. Descobri que isso tudo era mais sério do que pensávamos. Ela deslizou um papel na minha direção. A delegacia confirmou hoje cedo. Houve mais 2 pessoas que fizeram queixas emocionais sobre a Laura no passado. Uma vizinha antiga e uma colega de trabalho. Queixas arquivadas por falta de provas, mas que mostram um padrão. Olhei para o papel. Meu nome não estava ali, mas os traços eram os mesmos. Ataques velados, provocações, humilhações sutis, explosões ocasionais. Por quê? Por que ninguém me contou isso antes? Perguntei. Bianca apertou minha mão. Porque pessoas como a Laura sabem escolher o alvo. Elas atacam aquele que representa a luz, aquele que tem o que elas nunca terão. Engoli em seco. E o que eu tenho, Bianca? Ela sorriu com uma ternura dolorida. Paz, mãe. Você é uma mulher que inspira paz. E a paz irrita quem vive em guerra dentro de si. Fechei os olhos. Uma lágrima escorreu sem que eu tentasse impedir. Mais tarde, enquanto conversávamos, o telefone tocou. Dessa vez, não era a delegacia. Augusto atendeu. Alô? Seu rosto mudou. Não para medo, mas para seriedade. Sim, ela está aqui. Vamos descer agora mesmo. Ele desligou e nos olhou. É a assistente social do fórum. Quer falar conosco? É sobre o caso da Laura. Meu coração acelerou. A justiça se movia rapidamente. Descemos juntos. Bianca de um lado, Marcelo do outro, Augusto à frente, como se desempenhasse agora o papel invisível de guarda da família. A assistente social era uma mulher de uns 50 anos, olhar atento, postura firme. Ela nos recebeu na sala da sede do fórum, pediu que sentássemos e abriu uma pasta grossa com documentos. Senhora Amália, ela começou, eu li o relatório completo do que aconteceu no seu aniversário. Li as declarações, os relatos de vizinhos e também o material entregue hoje pela manhã referente às anotações da senhora Laura. Assenti. Ela continuou. Eu trabalho com casos de violência familiar desde 1999. E posso dizer com toda a franqueza que raramente vejo um caso de inveja tão profunda transformado em comportamento agressivo tão claro como este. O ar ficou pesado. Aquela palavra dita no ambiente frio do fórum parecia mais afiada. Inveja. Era isso. Era esse o nome do monstro que havia me atacado. Mas, ela prosseguiu, também quero deixar claro, isso não é culpa da senhora. A senhora não provocou. A senhora não atraiu. A senhora não incentivou. Respirei fundo. Era como se alguém tirasse um peso do meu peito. A senhora é vítima, disse a assistente. Não apenas da agressão física, mas de uma perseguição emocional que, pelo que tudo indica, durou anos. Bianca segurou minha mão. Marcelo manteve os olhos no chão. Augusto apertou os lábios com força. Um homem segurando o mundo com as mãos. A assistente então abriu um envelope. A decisão inicial do juiz se mantém. Laura continuará detida. Mas agora há um pedido formal de que ela passe por avaliação psicológica. Os sinais apontam para um quadro de transtorno emocional agravado por inveja intensa e comportamento possessivo. Meu corpo tremeu. Ela vai melhorar? Perguntei, não por pena, mas por humanidade. A assistente me olhou com cuidado. Só se quiser, e pelo que temos até agora, ela não quer. Senti o coração pesar. A inveja, quando enraizada, vira doença. Mas, ela continuou, existe algo ainda mais importante. A senhora precisará de acompanhamento emocional também. Fiquei surpresa. Eu? Sim, porque a agressão não foi um ato isolado. Foi uma sequência de violência psicológica que foi acumulando em silêncio dentro da senhora. E mulheres como a senhora, as que aguentam caladas para não ferir ninguém, são as que mais sofrem. Uma lágrima escapou. Eu nunca tinha ouvido alguém me defender assim. Nunca tinha sido vista tão profundamente. Voltamos para casa. Marcelo estava abalado, mas algo nele despertava força. Bianca estava indignada, mas também determinada. Augusto, esse estava diferente, mais presente, mais sólido. Amália, ele disse assim que chegamos. Eu preciso te pedir só mais uma coisa. Olhei para ele. O que você quiser, Augusto. Ele segurou minhas 2 mãos. Eu quero que você cuide de si mesma. Eu quero que você se coloque em primeiro lugar. Eu quero que você pare de se diminuir para manter a família unida.
Senti lágrimas queimarem meus olhos. Porque agora, ele disse com firmeza e amor, nós estamos juntos e nós vamos reconstruir tudo isso com você. Não às suas custas. Eu chorei. Chorei como não chorava desde a juventude. Chorei porque pela primeira vez eu ouvi o que sempre precisei ouvir. Você importa. No fim daquela tarde, enquanto caminhava pelo quintal, toquei minhas roseiras. A flor que Augusto me deu no aniversário, a única que não foi destruída por Laura, estava lá, firme, viva, bonita. E eu entendi uma coisa profunda. Quando alguém tenta te destruir por inveja, nem sempre é sobre você. É sobre o buraco dentro dela. A minha luz não era o problema. Era o espelho que revelava a escuridão dela. E naquele dia, olhando para aquela rosa, percebi. Eu não perdi nada. Eu fui salva. Salva da presença dela. Salva de um convívio que poderia ter terminado pior. Salva da ilusão de que a maldade disfarçada de família merece lugar na minha vida. E, acima de tudo, salva de deixar a inveja crescer dentro da minha casa. Aquela tarde parecia interminável, como se estivesse presa entre o passado que doía e o futuro que ainda não tinha forma. Eu caminhava pela casa em silêncio, tocando móveis, paredes, objetos, como se precisasse confirmar que tudo ainda estava ali, intacto, apesar da tempestade emocional que Laura tinha causado. Era estranho perceber que o ambiente físico não havia mudado, mas eu tinha. Eu estava mudando a cada hora que passava. Ainda havia medo dentro de mim, é claro. O trauma do tapa, o som da risada dela, o estrago dos meus presentes. Mas havia outra coisa crescendo também. Coragem. Coragem de olhar para tudo sem desviar os olhos. Coragem de reconstruir a mim mesma. E foi no meio desse processo silencioso que o interfone tocou. Aquele som ecoou pela sala como se tivesse vida própria. Bianca foi a primeira a reagir. Eu atendo, mãe. Ela caminhou até o interfone, apertou o botão e murmurou. Quem é? Uma voz masculina respondeu. Sou o oficial de justiça. Preciso falar com a senhora Amália. Meu coração bateu mais forte. Augusto caminhou rápido até mim. Amália, quer que eu vá com você? Assenti. Marcelo ficou parado no meio da sala, pálido, mas atento. Bianca aproximou-se, segurando meu braço, como se pudesse me proteger de qualquer vento mais forte. Abri a porta. O oficial estava ali, sério, com uma pasta embaixo do braço e um olhar que misturava profissionalismo com respeito. Boa tarde, dona Amália. Trouxe a documentação referente ao processo contra a senhora Laura. Há atualizações importantes. Eu fiz um gesto para que entrasse. Ele se sentou no sofá, abriu a pasta e começou a explicar. Diante dos elementos apresentados, o caderno com anotações obsessivas, o histórico de hostilidade, as mensagens encontradas no celular dela e a agressão registrada, o juiz tomou uma decisão complementar ao caso. Augusto apertou minha mão. Eu sentia o suor frio se formando nas palmas. Que decisão? Perguntei. O oficial respirou fundo. A senhora Laura será transferida para uma unidade especializada em avaliação psicológica e permanecerá detida por prazo indeterminado, até que se compreenda o grau de risco que representa para a senhora. Um silêncio pesado caiu. Marcelo levou a mão à boca. Bianca arregalou os olhos. Augusto ficou rígido. Eu senti alívio. Não alegria. Nunca alegria com a desgraça alheia, mas alívio por saber que eu estava protegida. Que minha família estava protegida. Que Laura, por fim, tinha sido detida antes de causar algo pior. O oficial continuou. Além disso, como a senhora é idosa, a lei prevê medidas de proteção. Então o juiz determinou que, caso Laura venha a responder em liberdade no futuro, estará proibida de se aproximar da senhora a menos de 500 metros, sob risco de nova prisão imediata. Senti meu peito se expandir pela primeira vez desde o aniversário. Eu estava segura. Augusto soltou o ar, como se estivesse guardando esse fôlego há dias. Marcelo, porém, tinha lágrimas escorrendo discretamente. Ela realmente fez isso consigo mesma, murmurou. O oficial assentiu. A inveja, senhor, é um dos piores envenenamentos emocionais. Corrói quem sente e destrói tudo ao redor. Eu fechei os olhos por um instante. Sim, ele estava certo. O oficial se levantou. Qualquer coisa, senhora Amália, estamos à disposição.
Agradeci. Ele saiu. E quando a porta se fechou, algo inesperado aconteceu. Marcelo caiu de joelhos no chão. Mãe, mãe, me perdoa. Me perdoa por ter colocado essa mulher dentro da nossa casa, por não ter percebido, por não ter te protegido, por ter acreditado numa pessoa tão doente. Corri até ele e me ajoelhei também. Filho, olha para mim. Ele levantou os olhos, e o que vi ali não foi fraqueza, foi arrependimento verdadeiro. Marcelo, disse segurando seu rosto, você não tem culpa por não ver o mal. O mal se esconde, o mal engana, o mal veste máscara de carência, de amor, de fragilidade. Ele chorou mais forte. Mas você viu quando precisava ver, e isso te salva. Bianca se ajoelhou do meu lado. Augusto se abaixou para abraçar todos nós. Ali, naquele chão frio da sala, nossa família renasceu. Nada poderia ser pior do que o que Laura tentou fazer conosco. E ainda assim, nós estávamos em pé, juntos. À noite, sentei-me sozinha na varanda, ouvindo o canto distante dos grilos e sentindo o vento frio batendo no rosto. Levei comigo o caderno de anotações que a assistente social havia sugerido que eu mantivesse. Abri a primeira página e escrevi: hoje descobri que a inveja não teme nada, a não ser a verdade. Fechei os olhos e deixei a lembrança do tapa voltar. Sim, ainda doía, mas agora era diferente. Não era a dor de quem está sendo destruída. Era a dor de quem está cicatrizando. O som da porta se abrindo me fez virar. Era Augusto. Ele trouxe um cobertor e o colocou sobre meus ombros. Você está calada há muito tempo, ele disse, sentando ao meu lado. Estou pensando, respondi. Pensando em quê? Olhei para o céu escuro. Pensando que eu passei a vida tentando manter a família unida, Augusto. Passei a vida tentando evitar conflitos. Disse sim quando queria dizer não. Perdoei rápido demais. Esqueci fácil demais. E, talvez, sem perceber, deixei espaço para gente como a Laura entrar. Ele segurou minha mão. Você não deixou espaço, Amália. Você deu amor. Sempre deu. E isso é sua maior força. Suspirei. Mas agora preciso aprender a dar amor com limites. Ele sorriu. Isso, minha velha bonita, é sabedoria. Eu encostei a cabeça em seu ombro, e então percebi algo que eu nunca tinha percebido antes. Eu podia ter 60, 70, 80 anos, não importa. Sempre é tempo de aprender a se proteger. Sempre é tempo de renascer. Antes de dormir, passei pela sala. Os restos dos presentes ainda estavam ali, esperando por mim. Peguei o lenço bordado por Bianca, a parte que ela conseguiu salvar. Toquei o tecido macio e senti algo que me encheu de esperança. Nada que é feito com amor pode ser destruído pela inveja. Nada. Laura quebrou os presentes, mas não quebrou os laços, não quebrou minha dignidade, não quebrou minha essência. E quando fui me deitar naquela noite, uma certeza iluminou meu coração. Ela tentou me derrubar, mas fui eu quem me levantou. E isso ninguém pode tirar de mim. Na manhã seguinte, acordei antes que o sol levantasse completamente. O céu ainda estava meio azul, meio cinza, como se hesitasse entre a noite e o dia. Eu abri a janela devagar. O vento frio entrou pela fresta e tocou meu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, não senti medo. Senti presença, senti força, senti que a vida estava me chamando para algo maior do que o sofrimento que eu tinha vivido. Desci as escadas em silêncio. A casa estava calma, quase sagrada. O estrago emocional ainda ecoava pelas paredes, mas havia algo novo ali. Esperança, mesmo que tímida, mesmo que cansada. Sentei-me na mesa da cozinha com uma xícara de chá, e foi então que percebi. Eu não tremia mais. A agressão tinha marcado sim, mas não definia quem eu era. Eu sobrevivi. E sobreviver, aos 70 anos, é um ato de coragem que poucos reconhecem. Enquanto tomava o primeiro gole, ouvi passos no corredor. Marcelo apareceu, o rosto abatido, mas com um olhar diferente, um olhar que eu reconhecia dos tempos em que ele era criança, o olhar de quem finalmente entende algo profundo. Mãe, ele disse, sentando-se ao meu lado, posso te contar uma coisa que eu ainda não tive coragem de falar? Meu coração se apertou. Pode, filho,
Você sabe que pode. Ele respirou fundo, como quem carrega uma pedra dentro do peito. Ontem, na delegacia, quando os policiais falaram sobre as mensagens da Laura, eu percebi que ela não tinha inveja só da senhora. Eu franzi a testa. Como assim? Ele segurou minha mão com força. Ela tinha inveja de mim também. A revelação caiu sobre mim como um peso inesperado. De você, Marcelo. Sim, a psicóloga que estava analisando as mensagens e o caderno dela disse algo que eu nunca vou esquecer. Laura não amava você. Ela amava competir com tudo que te dava estabilidade. Meu coração se partiu um pouco mais. Marcelo continuou. Ela tinha inveja da minha relação com a senhora. Inveja da atenção que eu dava ao pai. Inveja do carinho que Bianca recebia. Inveja até dos meus sobrinhos quando brincavam comigo. Ela não queria a família. Ela queria o controle. Eu senti os olhos arderem. Filho, você nunca percebeu? Ele balançou a cabeça. Eu ignorava. Achava que era ciúme, insegurança, mas agora entendo que era algo pior. Ela via a senhora como um obstáculo. E quando percebeu que eu me aproximaria de você de novo, ela explodiu. Uma angústia profunda percorreu meu corpo. Marcelo, você não tem culpa disso. Mas eu deixei minha esposa te tratar mal. Eu permiti coisas que hoje me envergonham profundamente. Toquei seu rosto com carinho. O mesmo toque que dei quando ele tinha 6 anos e voltava chorando da escola porque um menino tinha empurrado ele. Filho, o importante não é o que deixamos acontecer, é o que fazemos depois que enxergamos. E você enxergou. E está mudando. Isso é mais do que muitos têm coragem de fazer. Ele chorou em silêncio. Eu o abracei. E naquele abraço, eu senti que a família que Laura tentou destruir estava renascendo das próprias cinzas. Ao meio-dia, Augusto entrou pela porta segurando um envelope marrom. Amália, precisamos conversar. Recebi isso agora. Bianca veio imediatamente. Marcelo se levantou da mesa. Augusto colocou o envelope em cima da mesa. Me olhou nos olhos. É do Ministério Público. Senti o estômago embrulhar. Ele abriu devagar, tirou 2 folhas grampeadas e começou a ler. Diante dos fatos e evidências apresentadas, a senhora Laura é considerada risco ativo à integridade física e emocional da vítima Amália Ferraz. Recomenda-se a continuidade da detenção, acompanhamento psicológico compulsório e abertura de processo criminal formal. O ar ficou pesado, mas não doloroso. Era justiça, era proteção, era reconhecimento. Augusto continuou. Recomendamos também que a vítima seja orientada a adotar medidas de prevenção emocional e que a família receba suporte psicológico, dada a gravidade do histórico apresentado. Ele dobrou o papel lentamente. Eu respirei fundo. Não chorei. Não tremi. Apenas senti paz. A justiça tinha nomeado o que Laura era e o que eu fui. Ela era agressora. Eu era vítima. Por anos, a narrativa dentro da família tinha sido o contrário. Laura me tratava como rival. Eu tentava tratá-la como filha. A injustiça maior não foi o tapa. Foi o silêncio lento e contínuo que antecedeu o tapa. Mas agora, tudo estava claro. Bianca se aproximou de mim. Mãe, eu tenho uma ideia, mas quero saber se a senhora está pronta. Olhei para ela. Diga, filha. Ela sorriu com doçura. Uma doçura que parecia cura. A senhora passou anos cuidando de todo mundo. Agora é hora de a senhora cuidar de si mesma. Eu quero que a gente faça terapia familiar. Juntos. Eu, o pai, o Marcelo e a senhora. Não para entender a Laura, mas para entender a nós. Meu peito se expandiu. Augusto apoiou a sugestão. Marcelo também. E eu senti que aquilo era o passo que faltava. Sim, respondi. Quero tentar. À tarde, uma vizinha apareceu no portão. Era a dona Cida. Amália. Eu soube do que aconteceu. Minha filha viu a movimentação da polícia aquele dia. Eu só vim te dizer, você é forte, viu? E merece muito mais respeito do que recebeu daquela moça. Senti meu coração aquecer. Obrigada, Cida. Ela sorriu. E digo outra coisa. Tem gente que não aguenta ver o brilho do outro, mas o brilho não é o problema. É a escuridão da pessoa. A frase ficou tatuada dentro de mim. Laura tinha escuridão. Eu tinha brilho. Não era ego, era constatação. E se ser luz incomodou alguém, o problema nunca foi minha luz. Foi a sombra dela.
Quando a noite caiu, sentei-me novamente no quintal, com meu caderno de anotações. Era o mesmo ritual dos últimos dias, mas hoje algo era diferente. Hoje eu sabia que estava escrevendo não um desabafo, mas um renascimento. Escrevi: a inveja é a dor de ver o outro feliz. A maldade é a ação dessa dor. A justiça é a resposta da vida. E a sabedoria é seguir vivendo sem se tornar igual. Fechei o caderno e, pela primeira vez desde o aniversário, senti que o fim desta história se aproximava. Não um fim triste, não um fim vingativo, mas um fim necessário. Eu estava pronta para encerrar um ciclo, pronta para recomeçar outro, pronta para voltar a ser Amália Ferraz. Não a vítima, não a agredida, não a humilhada, mas a mulher forte que sempre fui e que agora, finalmente, reconhecia a própria força. O último dia daquela semana começou silencioso, mas não era o silêncio de antes, aquele silêncio cheio de tensão, cheio de medo escondido atrás das paredes da casa. Era um silêncio, maduro, como se o tempo tivesse decidido que agora sim eu estava preparada para ouvir o que sempre evitei. O silêncio, quando finalmente se torna amigo da gente, fala mais do que 1000 vozes. Acordei antes de todos, preparei meu café, sentei-me à mesa e pela primeira vez em muito tempo senti orgulho de estar viva. Estar viva não é pouca coisa. Estar viva depois de uma violência é vitória. Enquanto tomava o café, ouvi passos lentos na escada. Era Marcelo. Ele parecia diferente, mais leve, mais consciente, mais desperto. Mãe, ele disse puxando uma cadeira. Hoje eu tenho uma decisão para te contar. Respirei fundo. Diga, filho. Ele apoiou os cotovelos sobre a mesa. Eu decidi começar tudo de novo. A psicóloga da delegacia conversou comigo ontem. Disse que eu estava preso em um relacionamento onde eu carregava mais culpa do que amor. E eu percebi que era verdade. Eu sorri de leve. E o que você vai fazer? Separar-me oficialmente, ele respondeu. O advogado do fórum me orientou a entrar com o pedido assim que possível. E eu quero reconstruir minha vida sem sombras, sem medos, sem a energia destrutiva que a Laura trouxe para dentro da nossa família. Um calor suave percorreu meu peito. Marcelo, essa é a decisão mais adulta que você tomou na vida. Ele sorriu, mas seus olhos ainda estavam brilhando de dor. Era o sorriso de quem perdeu, mas finalmente se encontrou. Mas tem outra coisa, disse ele, repousando a mão sobre a minha. A psicóloga perguntou o que eu mais admirava na senhora. E eu respondi sem pensar. Minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Ela não se quebra, ela se reconstrói. As lágrimas que eu segurava desceram de uma vez. Filho, você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele me abraçou. Um abraço longo, profundo, cheio de arrependimento e renascimento. Bianca e Augusto acordaram pouco depois. A manhã seguia tranquila, até o telefone tocar. O número era da Defensoria Pública. Augusto atendeu. Sim, entendi. Claro, ela está aqui comigo. Ele desligou e me olhou. Amália, a juíza quer falar com você. Agora. Senti meu corpo se arrepiar. Era a última peça do quebra-cabeça. A última página antes do fim. Fomos até o fórum juntos. Na sala, a juíza estava sentada com postura firme, mas com um olhar acolhedor. Um olhar de quem sabe que justiça não é apenas lei, é humanidade. Senhora Amália, ela começou. Li todo o processo, ouvi os depoimentos, analisei o comportamento da ré e considerei o histórico apresentado. Assenti. Meu coração batia lento e forte, como se ecoasse pela sala. Laura demonstra inveja profunda, instabilidade emocional e padrões de hostilidade direcionados especificamente à senhora. Isso não é apenas conflito familiar, é violência psicológica com risco de progressão para violência física grave. Segurei minha respiração. Por isso, continuou a juíza, determino em caráter definitivo, a ré continuará em detenção tutelada para tratamento psicológico compulsório. Não terá permissão de contato com a senhora e, ao sair, estará proibida de se aproximar de toda a família Ferraz por tempo indeterminado. Bianca apertou minha mão. Marcelo ficou imóvel. Augusto respirou fundo, finalmente aliviado. Eu fechei os olhos. A justiça existia e, naquele momento, ela falou por mim.
A juíza, então, olhou diretamente nos meus olhos e disse algo que guardarei até o fim da vida. Senhora Amália, não é vergonha ser vítima. Vergonha é a sociedade não enxergar. E a senhora, ao ter coragem de denunciar, salvou não apenas a si mesma, mas qualquer outra pessoa que pudesse ser alvo da ré no futuro. Eu chorei, mas dessa vez, chorei bonita, chorei libertação. Voltamos para casa. O sol estava mais quente, como se soubesse que aquele era o dia certo para iluminar tudo. Quando encontramos Dona Cida e duas vizinhas na porta, trazendo flores. Essas aqui são para a senhora, Amália, disse Dona Cida, com aquele sorriso fofinho, para lembrar que o seu jardim é mais forte do que qualquer praga que tentem plantar. Todas riram, eu também. Recebi as flores com uma gratidão que transbordava. Obrigada, minhas queridas. Obrigada de verdade. Elas me abraçaram e naquele instante percebi. Nunca estive sozinha. A tarde passou tranquila. Arrumei a cozinha, reguei minhas plantas, tirei do armário alguns itens que Laura sempre criticava, minhas louças antigas, meus enfeites preferidos, e os coloquei à vista. Era minha casa voltando a ser minha. Augusto me assistia com olhos emocionados. Você está linda hoje, Amália. Sorri. Eu estou eu mesma. Ao anoitecer, reuni todos na sala. Quero dizer uma coisa, falei, e quero que todos ouçam com calma. Eles se sentaram. Respirei fundo. Eu perdoo a Laura. O silêncio caiu como um pano macio, não pesado. Marcelo arregalou os olhos. Mãe, depois de tudo que ela fez? Sim, filho, eu perdoo. Mas não porque ela merece, e sim porque eu mereço. Eles me olharam com atenção. Então eu disse a frase que finalmente encerrou tudo. Eu não quero que a inveja dela siga vivendo dentro de mim. Eu a expulso hoje, da minha casa, do meu coração, da minha história. Eu escolho a paz, e a paz sempre vence. Marcelo chorou. Bianca chorou. Augusto me abraçou como se me segurasse pela primeira vez na vida. Eu senti algo que não sentia há anos. Liberdade. Naquela noite, sentada no quintal, olhando a lua cheia, escrevi minha última frase no caderno. A inveja destrói quem a sente. O perdão liberta quem escolhe viver. Fechei o caderno, respirei fundo e sorri. Um sorriso tranquilo, de mulher que enfrentou o pior e saiu ainda mais sábia. Laura machucou muita coisa, mas nunca tocou na minha essência, nunca tocou no meu valor, nunca tocou na minha capacidade de renascer. E agora, finalmente, eu podia seguir em frente. Fim.